O que você está prestes a descobrir não é apenas um segredo antigo, é a chave para despertar um poder dentro de você que a humanidade esqueceu. Um poder capaz de transformar sua vida e a própria realidade ao seu redor. Preste atenção, pois a mensagem de Thoth, que revelaremos agora, pode mudar tudo o que você acreditava ser impossível. Desde os tempos mais remotos, a humanidade sempre buscou respostas para o mistério da vida, para os segredos invisíveis que regem a existência. Entre todas as figuras enigmáticas que surgem na tradição espiritual e esotérica, Thoth se destaca como um mestre do tempo, guardião da sabedoria e transmissor de verdades que ultrapassam os limites da lógica comum. Representado no Egito como o escriba dos deuses, associado à lua, à magia e ao conhecimento oculto, Thoth é muito mais do que um personagem mitológico. Ele é o símbolo vivo de uma consciência cósmica que habita além do tempo e do espaço. Seu chamado não é para ser ouvido apenas com os ouvidos, mas para ser sentido com a alma, pois contém códigos vibracionais que podem transformar a percepção da realidade. Quando ele se revela, não o faz através de dogmas ou crenças rígidas, mas por meio de símbolos, números, padrões e frequências que ecoam dentro de quem está preparado para despertar. O que chamamos hoje de ciência quântica começa a se aproximar daquilo que os antigos já sabiam em silêncio. A física moderna descobre que a realidade não é sólida como acreditávamos, mas um oceano de possibilidades moldado pelo observador. Thoth, em seus ensinamentos ancestrais, já apontava para essa verdade. A mente humana não apenas percebe o universo, mas o influencia, o direciona, o cria. Assim como o escriba que molda a história ao registrá-la, o ser humano molda sua realidade ao observá-la e interpretá-la. Não se trata de mera metáfora, mas de um princípio vivo que conecta consciência e matéria. É por isso que Thoth é considerado não apenas um deus do conhecimento, mas o guardião de uma tecnologia espiritual que pode elevar o ser humano a dimensões mais sutis. Essa revelação, tão antiga e ao mesmo tempo tão atual, é o segredo que pode libertar a humanidade da prisão invisível da ignorância. Ao compreendermos os ensinamentos de Thoth, percebemos que cada pensamento, cada emoção, cada intenção gera ondas no campo invisível que nos envolve. O universo responde como um espelho, refletindo não o que desejamos superficialmente, mas o que somos em essência. É aqui que a consciência quântica se torna um chamado profundo. Não basta apenas buscar, é necessário alinhar a vibração interna com a verdade maior. A revelação de Thoth não é um espetáculo externo, mas uma lembrança interior de que cada ser humano carrega em si a centelha criadora, capaz de reescrever sua própria realidade. Essa é a mensagem que a humanidade precisa ouvir agora, pois vivemos em tempos de ilusão coletiva, em que o poder de manipular percepções se tornou mais forte do que nunca. Mas Thoth nos lembra, a verdadeira liberdade está em despertar para o poder interior de co-criar. Essa primeira chave nos convida a olhar para dentro. Não estamos falando de um despertar intelectual, mas de um movimento vibracional, quase silencioso, em que o ser se reconecta com aquilo que sempre foi. Thoth não chama apenas os curiosos, chama os preparados, aqueles que sentem que há algo maior por trás da superfície do mundo. Sua mensagem ressoa como um código oculto que, ao ser compreendido, ativa na consciência humana uma nova visão, um novo olhar. É a passagem do mundo das aparências para a realidade quântica, onde o impossível se dissolve e o invisível se torna palpável. Aqueles que escutam esse chamado começam a perceber sincronicidades, sinais, intuições mais fortes. Não é coincidência, é o campo respondendo à vibração daquele que desperta. E aqui começa a jornada. Esta primeira revelação é apenas a porta de entrada para um caminho profundo, em que cada passo abre novas camadas de percepção. O segredo quântico de Thoth não é apenas um ensinamento, é uma experiência viva que nos convida a transcender as limitações impostas pela sociedade, pelo medo e pela crença no mundo material como única realidade. É um convite para assumir a responsabilidade pela própria vibração, entendendo que a realidade não é um fardo imposto, mas uma tela em branco onde a consciência escreve sua história. Quem compreende isso dá os primeiros passos rumo à verdadeira liberdade espiritual,
E é justamente essa a base para as próximas revelações que vamos explorar. Ao atravessar o limiar do primeiro chamado, a consciência começa a perceber que o mundo exterior é apenas a superfície de uma realidade muito mais ampla. Thoth, como mestre atemporal, não nos convida a olhar apenas para fora, mas a expandir a visão interior, onde se encontram os verdadeiros segredos da criação. O que parece sólido e imutável na vida cotidiana, os acontecimentos, as estruturas sociais, as limitações impostas pelo tempo e pelo corpo, são, na verdade, apenas reflexos de vibrações que se originam em planos invisíveis. Assim como um escriba molda a história com a ponta de sua pena, cada ser humano molda o universo ao projetar pensamentos, crenças e emoções. O segredo quântico revelado por Thoth não é apenas uma teoria, mas uma realidade viva que se manifesta a cada instante, ainda que a maioria não perceba. Ao compreender essa verdade, o buscador percebe que não é vítima do destino, mas coautor de tudo o que o cerca. Thoth ensinava que todo o cosmos está regido por leis sutis, princípios que atravessam dimensões e governam tanto o movimento dos astros quanto o fluxo dos pensamentos humanos. Entre essas leis, uma das mais profundas é a correspondência entre o microcosmo e o macrocosmo. Aquilo que está dentro é refletido fora, e aquilo que está fora ressoa dentro. Hoje, a física quântica começa a decifrar esse mistério, ao demonstrar que a consciência influencia a realidade material, como se o ato de observar fosse uma força criadora que organiza o caos em ordem. Mas Thoth já havia sussurrado esse segredo milênios atrás, deixando registros ocultos em símbolos, geometrias e escrituras sagradas. Essa sabedoria, quando acessada, revela que cada ser humano carrega dentro de si o poder de transformar sua vida, não por meio de imposição externa, mas pelo alinhamento vibracional com a essência do cosmos. No entanto, essa revelação não pode ser recebida por uma mente ainda presa às ilusões do mundo. É preciso um estado de abertura, um silêncio interior que permita que o código oculto de Thoth seja ativado. O despertar quântico não ocorre em meio à agitação da mente ansiosa, mas no espaço entre os pensamentos, onde a consciência pura toca o infinito. É nesse espaço silencioso que o buscador percebe que a energia não segue o esforço, mas a vibração. Não é a luta pelo poder ou pelo controle que cria realidades elevadas, mas a sintonia com a frequência do amor, da verdade e da presença. É por isso que Thoth é muitas vezes associado à balança da justiça, símbolo do equilíbrio que o coração deve alcançar para atravessar os portais da consciência. Ao longo dos séculos, aqueles que acessaram essas verdades foram perseguidos, silenciados ou transformados em mitos. Mas a mensagem permaneceu intacta, escondida sob véus de símbolos e metáforas, aguardando o momento certo para emergir novamente. Este momento é agora. A humanidade vive um ponto de virada, onde as antigas estruturas começam a ruir, e o vazio que surge entre o velho e o novo é justamente o espaço onde a revelação quântica de Thoth pode florescer. Aqueles que ouvirem a mensagem e se abrirem para essa nova vibração tornam-se sementes de luz em meio à escuridão, irradiando uma nova frequência capaz de contagiar todo o campo ao redor. A segunda chave que Thoth nos oferece é compreender que não há separação entre o ser humano e o cosmos. O mesmo campo quântico que organiza partículas em padrões infinitos também pulsa dentro de cada célula, cada átomo do corpo. Essa percepção dissolve a ilusão de isolamento e nos reconecta ao todo, lembrando que cada gesto, cada pensamento, cada intenção tem impacto no tecido invisível da criação. Ao despertar para essa verdade, o buscador começa a assumir a responsabilidade não apenas por sua própria vida, mas pela vibração que oferece ao mundo. A consciência deixa de ser um espectador passivo e passa a ser um co-criador ativo, compreendendo que sua presença é uma força que molda realidades. Esse é o ponto onde a revelação de Thoth começa a transformar o coração humano. Já não se trata apenas de buscar respostas intelectuais, mas de viver em alinhamento com uma nova forma de perceber a vida. O segredo quântico não é para ser decorado, mas para ser experimentado no cotidiano, no olhar atento às sincronicidades, na escuta silenciosa da intuição, no reconhecimento de que nada acontece por acaso. Esse alinhamento traz uma serenidade profunda, pois o buscador percebe que não precisa controlar tudo, basta estar em sintonia com a vibração certa
e o universo responde de forma natural. A segunda parte desta jornada nos mostra que a verdadeira ciência e a verdadeira espiritualidade não são opostas, mas dois reflexos da mesma verdade cósmica que Thoth preservou para aqueles que ousassem despertar. Quando o buscador atravessa o segundo portal e compreende que a consciência não é apenas um reflexo da realidade, mas a própria origem dela, inicia-se uma fase ainda mais profunda do despertar. É neste ponto que Thoth nos conduz a uma revelação que não pode ser transmitida apenas por palavras, mas que precisa ser vivida como experiência interior. O segredo quântico não é um conhecimento reservado a poucos iluminados ou sacerdotes ocultos, mas uma verdade universal que vibra silenciosamente em cada ser humano. No entanto, é a pureza de intenção e a disposição em romper os velhos condicionamentos que permitem que essa verdade se manifeste de forma clara. O que Thoth revela é que a humanidade viveu, durante milênios, aprisionada em crenças limitantes que transformaram seres criadores em escravos de realidades impostas. Ao dissolver essas camadas, o ser desperta para a sua essência original, que não conhece fronteiras nem barreiras. Esse despertar, porém, não acontece sem resistência. A mente, acostumada ao controle, teme perder suas estruturas. O ego, apegado às ilusões de poder, sente-se ameaçado ao perceber que não é o verdadeiro senhor da realidade. É neste confronto que o ensinamento de Thoth se mostra como guia, pois ele nos lembra que a escuridão não é para ser combatida, mas transmutada pela luz da consciência. Ao invés de negar a sombra, o buscador aprende a integrá-la, reconhecendo que cada ferida, cada dor e cada trauma não são inimigos, mas portas para níveis mais elevados de percepção. A chave está em compreender que a energia, quando reprimida, adoece, mas quando aceita e transformada, se torna força de cura. O segredo quântico se revela também aqui. Tudo vibra, tudo é energia em movimento, e cabe a cada um escolher a frequência que deseja sustentar. Thoth nos mostra que essa escolha não se dá apenas no campo do pensamento, mas no estado de ser. Não basta repetir palavras ou mentalizar imagens de um futuro desejado. É preciso encarnar a vibração desse futuro no presente. O verdadeiro poder não está em pedir, mas em ser. Essa é uma das maiores lições ocultas, muitas vezes incompreendidas, pois exige silêncio interior, desapego e confiança. O buscador é convidado a perceber que, quando se alinha ao campo quântico com presença e verdade, o universo responde como um espelho perfeito. O que parecia distante começa a se manifestar de forma natural, como se a realidade se dobrasse ao redor da vibração sustentada. Essa é a ciência da criação consciente, não como teoria, mas como prática viva que transforma cada instante em portal de manifestação. Neste ponto da revelação, Thoth nos lembra de algo ainda mais profundo. O despertar individual é apenas o início. O verdadeiro propósito desse conhecimento é o despertar coletivo da humanidade. Vivemos em uma rede invisível, onde cada consciência é como um nó vibracional que afeta o todo. Quando um indivíduo muda sua frequência, essa mudança reverbera além de si mesmo, influenciando o campo ao redor e inspirando outros a despertarem. É assim que nascem ondas de transformação, que pouco a pouco dissolvem sistemas inteiros de controle. O segredo quântico de Thoth, portanto, não é apenas para curar a vida de um único ser, mas para ativar uma nova consciência coletiva, capaz de criar um mundo diferente daquele que conhecemos até hoje. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Acreditam que o despertar é um evento espetacular, marcado por visões ou poderes extraordinários. Thoth, no entanto, ensina que o verdadeiro despertar é silencioso e acontece nas pequenas escolhas do cotidiano. É quando o coração escolhe a verdade em vez da mentira, quando a mente decide confiar em vez de temer, quando o ser se entrega ao fluxo da vida sem resistir. Esse silêncio é o portal mais poderoso, pois nele a consciência deixa de buscar fora e reconhece que tudo já estava dentro desde o início. Assim, o buscador se torna um ponto de ressonância, um espelho vivo da sabedoria de Thoth, capaz de irradiar vibração sem palavras, apenas pela sua presença. Esse é o chamado desta terceira etapa. Compreender que o segredo quântico não está escondido em templos distantes, em livros inacessíveis ou em sociedades secretas,
mas na consciência que ousa permanecer desperta no aqui e agora. O desafio maior não é encontrar o segredo, mas sustentá-lo diante de um mundo que constantemente tenta nos arrastar de volta para a ilusão. É por isso que Thoth insiste na importância do equilíbrio, do silêncio e da prática diária. Não se trata de uma revelação para ser apenas entendida, mas para ser vivida como um estado de ser contínuo. Somente assim, a humanidade poderá romper de vez com as correntes invisíveis que a aprisionam e dar o salto para uma nova realidade. Chegamos ao ponto mais essencial do ensinamento: compreender que a revelação de Thoth não é apenas uma mensagem para ser ouvida, mas um chamado para ser vivido. Ele nos mostra que a humanidade, durante eras, esqueceu a sua origem e se deixou aprisionar em um jogo de sombras, acreditando que o poder verdadeiro estava fora, em autoridades, religiões, governantes ou tecnologias. Mas o segredo quântico nos revela que tudo o que sempre buscamos já estava dentro de nós, adormecido, esperando apenas a coragem de despertar. Esse despertar não é algo que virá no futuro ou que dependerá de uma figura externa para acontecer. Ele já está disponível no agora, no silêncio entre um pensamento e outro, na respiração consciente, no momento em que escolhemos sentir e ser, em vez de apenas reagir. É aqui que a mensagem de Thoth se torna ainda mais clara. O portal não é externo, o portal é você. No entanto, reconhecer essa verdade exige responsabilidade, porque, ao assumir que a realidade responde à nossa vibração, já não podemos mais nos colocar como vítimas de circunstâncias ou culpar forças externas por aquilo que vivemos. Essa é uma das partes mais desafiadoras da revelação de Thoth, pois exige maturidade espiritual. O segredo quântico não é uma promessa de milagres fáceis, mas uma lembrança de que cada pensamento, cada emoção e cada escolha molda o campo em que existimos. Isso significa que o despertar não se trata de esperar que algo aconteça, mas de cultivar diariamente a frequência que desejamos ver refletida. É um compromisso com a consciência, com a verdade e com a presença. E é exatamente essa prática que diferencia aqueles que apenas ouvem a mensagem daqueles que a encarnam como uma realidade viva. É nesse ponto que Thoth nos chama para além da individualidade. Ele nos recorda que o despertar de um só não é suficiente, pois a humanidade é uma rede interconectada. Cada ser humano é como uma centelha que ilumina o todo, e quanto mais centelhas se acendem, mais rápido a escuridão se dissipa. O segredo quântico se revela também como uma chave para a transformação coletiva. Ao elevarmos nossa frequência individual, ajudamos a criar um campo planetário mais luminoso, capaz de dissolver velhos sistemas baseados no medo, no controle e na manipulação. A verdadeira revolução não será feita por armas, nem por discursos políticos, mas pela vibração silenciosa de milhões de consciências despertas que simplesmente irradiam aquilo que são. É nesse silêncio vibrante que se encontra o maior poder. Mas Thoth também nos alerta: esse caminho não será confortável. A cada passo que damos rumo à luz, forças que vivem da escuridão tentarão nos puxar de volta. Não se trata de inimigos externos, mas de memórias, hábitos e padrões internos que resistem à mudança. Por isso, a prática do despertar precisa ser constante. O buscador é chamado a viver em estado de atenção, reconhecendo quando está se deixando arrastar para ilusões e escolhendo retornar, uma e outra vez, ao centro silencioso do ser. É nessa disciplina amorosa que o segredo quântico se mantém vivo, pois ele não é uma conquista definitiva, mas um estado de consciência que precisa ser nutrido. Ao final, a revelação de Thoth se resume a algo surpreendentemente simples, mas que transforma tudo: ser presença. Quando estamos verdadeiramente presentes, acessamos o campo quântico em sua pureza, sem as distorções do passado e sem as ansiedades do futuro. Nessa presença, o corpo encontra cura, a mente encontra clareza e a alma encontra liberdade. O segredo não é complexo, mas exige entrega, e é essa entrega que a humanidade, em sua pressa por resultados imediatos, muitas vezes esquece. Thoth nos convida a desacelerar, a ouvir o silêncio e a permitir que a verdade surja sem esforço. Porque o despertar não é algo a ser conquistado, mas algo que sempre esteve aqui, esperando ser reconhecido. E assim, a jornada chega ao seu ponto culminante: compreender que a revelação de Thoth não é apenas uma história antiga ou um ensinamento reservado a poucos, mas um chamado urgente para este tempo.
Vivemos em uma era de transição, em que o velho mundo, baseado no medo e no controle, começa a ruir. Nesse cenário, o segredo quântico não é apenas uma possibilidade, mas uma necessidade. A humanidade precisa despertar agora, pois cada instante é precioso, e cada consciência desperta é uma luz que ajuda a guiar o coletivo para além da ilusão. Esse é o convite final. Não espere mais. Não adie. A revelação já está aqui, e o portal está aberto. Tudo o que você precisa fazer é atravessá-lo com coragem, presença e verdade.